Olá, estudantes, para vocês que estão fazendo a leitura do capítulo 3 do livro Os Donos do Poder, do Raimundo Fauro. Selecionei alguns trechos do texto para chamar a atenção de vocês. Lembrando então que esse capítulo 3 fala a respeito da realidade de Portugal no período das navegações, mesmo no período que antecedeu ao chamado descobrimento do Brasil, quando estava se articulando toda aquela organização do Estado português em torno das riquezas que vinham do comércio marítimo. Então Raimundo Fauro ele chama a atenção a seguinte, reparem, a aristocracia, que seria a classe nobre de Portugal, e burgueses, que envolveriam então os grandes banqueiros, os comerciantes, aqueles que financiavam o comércio marítimo, não obstante as suas discordâncias sociais, se entendem num plano subterrâneo, obscuro e incerto, que seria a busca pelos lucros, embarcados na mesma empresa. O fomento das navegações e dos lucros será uma finalidade em comum. Então, já estamos vivendo aí o período de consolidação do futuro capitalismo, um período chamado mercantilismo, em que ainda os burgueses dependiam da nobreza para poder obter os seus lucros. A nobreza não se envolvia com o comércio diretamente. O comércio era uma atividade tocada pelos burgueses, mas um monopólio do rei, então, que tinha o poder de autorizar essas viagens em nome do Estado português. Então, o comerciante ele não devia ser nobre, mas os capitães do navio, que tinham essa função mais de guerra do que comércio, esses sim eram de sangue azul, E aí já aparece então aquela camada de nobres que não tem riqueza, cuja a fidalguia vem do cargo que ocupam, como uma espécie de mercê, de favor do rei, destinar àquela pessoa aquele cargo público, uma realidade política que se entrelaça numa realidade social. O cargo confere a fidalguia e a riqueza. E aí vem uma situação de Portugal, que Portugal já nessa época então descuida do seu progresso técnico, do seu desenvolvimento das artes manufatureiras, das oficinas, da produção de bens, e isso, segundo Fauro, vai ter um efeito triturador, esse fechamento nacionalizador desse estamento nobre de Portugal vai retardar a modernização do país. O Jaime Cortesão, que é um escritor que analisa a situação histórica de Portugal, diz que os reis de Portugal, ao descuidarem do fomento interno do país, vão acabar fazendo com que Portugal fique refém de artigos fabricados fora, importados, e isso vai levar todos os recursos embora de Portugal. E grande parte disso é porque Portugal fez a exemplo do que já tinha feito a Espanha por uma questão de intolerância religiosa, acaba perseguindo muito judeus e mouros islâmicos, que são uma camada que dão uma dinamização importante para a economia naquela época. E aí essa camada superior de nobres vai ficar desdenhando, desprezando tudo que é tipo de trabalho braçal, e também o tipo de trabalho que era feito pelos burgueses, que era o comércio, a atividade bancária, e isso vai favorecer um atraso português. E aí você vai ter então essa camada de servidores públicos, nobres e burocratas, que vão ficar se vestindo com roupas importadas da Inglaterra, cobrindo as mulheres com joias vindas da Holanda, comendo trigo que era produzido fora, e aí indo embora todo o ouro que Portugal conseguia graças ao comércio marítimo.
e aí essa camada de funcionários governa para a nobreza e pela nobreza, com esse espírito aristocrático, deixando de lado os progressos que a modernidade, né, o mundo moderno, mercantilista e depois iluminista vai conseguir através da ascensão da burguesia, que, segundo Antero de Quintal, é por excelência civilizadora e iniciadora das indústrias, das ciências e do comércio. O estamento, que é esse quadro burocrático administrativo que forma o Estado-Maior, domina o governo em nome dessa minoria. Poucos dirigem, controlam, infundem os seus padrões de conduta e comportamento a muitos. O grupo dirigente não exerce, como a gente pensa numa democracia, né, o serviço público, em nome da maioria, por sua delegação, mas é uma camada restrita, ignorante, que vai governar em prol de si mesmo. Então Portugal, nesse período do comércio marítimo, acaba a maneira como organiza o seu governo absolutista ainda, né, a maneira como a sua camada nobre aristocrata, aquilo que a gente vai estudar e vai ser chamado esse conceito patrimonialista de administração, né, o governo, o efetivo comando da sociedade não se determina pela maioria, mas pela minoria que exerce esse poder a pretexto de representar o povo e que acaba só o controlando e sufocando. Está preocupado mais em preservar a sua unidade de pensamento, não reelabora a sua maneira de pensar de acordo com a história, com os fatos que estão acontecendo na economia, no desenvolvimento das nações vizinhas. Enfim, essa maneira de governar acaba dissociando, colocando de um lado Estado e do outro nação. Explicando melhor ainda, de um lado o governo, do outro lado o povo. Mesmo que esse antagonismo seja uma coisa assim disfarçado, cada um acaba trilhando trilhas próprias num equívoco que vem se renovando século depois séculos, e que até hoje então Estado e povo politicamente estão um em busca do outro. Façam a leitura com cuidado, leiam várias vezes, tirem suas próprias conclusões, anotem as suas próprias ideias. Um bom estudo para vocês.